Beauty. Então vamos começar aí neutralizando a coloração da nossa pálpebra. Eu estou utilizando o Camuflagem Creme na cor Caramelo da Maquia, tá? Então eu vou neutralizar toda a região da minha pálpebra móvel, a fixa também, até chegar lá perto da sobrancelha, cantinho interno. Estou usando um pincel kabukizinho da Real Techniques, tá? Então neutraliza tudo. Como eu não fiz a pele antes, então eu puxei bem para as laterais, tá? Para neutralizar super bem e dei esse acabamento com uma esponjinha. Essa esponjinha é da Real Techniques também, tá certo? Hoje eu vou usar uma paleta que eu trouxe lá da viagem, a Just Peach da Too Faced, aquela lá da coleção de pêssegos maravilhosa. Então eu vou começar com essa sombra que se chama Peach Tea, tá? E vou começar toda a coloração do meu côncavo e canto externo com ela. Com um pincel um pouco mais fofo, esse é o 224 da MAC. O pincel ele tem que ser pro teu tamanho de olho. Então, se você não tem um olhão assim grande como o meu, você tem que dosar o tamanho do pincel pro teu tamanho de olho. Se tiver um olho menor, um pincel desse fica muito grande pro teu olho, tá? Então, a circunferência do pincel vai depender do tamanho do teu olho, tá bom? Então, vamos marcando aí todo o canto externo, pegando um pouquinho aí do canto, entrando um pouquinho na pálpebra móvel e marcando todo o côncavo e pálpebra fixa com essa sombra. Às vezes, para eu encontrar o meu côncavo, sabe o que eu faço? Eu inclino um pouquinho assim minha cabeça para trás, ó, como vocês podem ver. Fica muito mais fácil de eu encontrar o meu côncavo quando eu inclino assim a minha cabeça para trás. Fica bem legal para fazer a marcação. Venho com um pincel limpo, sem nada. Esse é da Love Beauty, eu chamo assim de pincel borrachinha, que é para ir dando acabamento para mim. Então, a gente vai continuar a intensificar essas cores, né? Então, eu vou entrar agora com a sombra Peach Cobbler do lado da primeira que a gente utilizou e vou começar a intensificar. Então, a gente vai aplicar essa sombra praticamente no mesmo lugar aí que a gente aplicou a primeira, só que ela vai ficar um pouco mais baixa. Então, eu tô aplicando com um pincel menor, é o 221 da MAC, tá? E depois também com mais uma sombra escura, com também um pincel menor. Essa é a sombra Peach Tart também da mesma fileirinha que a gente utilizou. E vamos aplicar no mesmo lugar. Isso a gente está intensificando e fazendo degradê das sombras, trabalhando uma dentro da outra, tá? Então tome cuidado para você não subir demais com as sombras mais escuras para não tampar a primeira sombra que você aplicou. Essa terceira sombra eu apliquei com o pincel 018 da Ico. Depois disso, eu vou dar uma limpadinha ali no meu canto interno, que deu, às vezes, entrou um pouquinho da sombra, né? Sujou um pouco o meu côncavo. O côncavo não, a pálpebra móvel. Porque como eu vou trabalhar agora com sombras mais claras, eu quero que elas fiquem com sua intensidade pura e bonita. Então, é bom dar uma limpadinha com o pincel lá do corretivo, tá? Usei o mesmo Caramelo da Maquia. Aí, com o pincel de pálpebra, vim com a sombra Just Peach, que é o nome da paleta. E ela vai entrar em contato com o canto externo, ela vai ficar no meio. E depois eu pego uma sombra mais clara, a Peaches and Cream, e venho complementando o canto interno com ela. Esse pincel de pálpebra é o 239 da MAC, mas pode ser qualquer pincel de pálpebra de cerdas naturais que você tiver, tá? E também para deixar esse cantinho interno um pouquinho mais clarinho e mais aceso, mais vivo, eu vou entrar com a sombra um pouquinho mais clara, a de cima, que é a Peach Butter. Ela continua nesse tomzinho de pêssego, meio rosadinho, só que ela é bem mais clara. No vídeo ela parece até ser branca, né? Mas ela não chega a ser branca, tá? E agora a gente vai dando os acabamentos aí das transações, aí das transições, transações não, né, Amanda? Transições das sombras. E aí a gente termina a parte de cima, tranquilo, né? Então agora eu vou fazer a correção da minha sobrancelha. Eu tô usando a pomadinha da Anastasia na cor Taupê. Ela é uma cor que fica perfeita para a coloração dos meus fios, fica exatamente na mesma intensidade e coloração. E tô usando um pincel chanfrado, o 264, 80-264, também da Ico. Os pincéis da Ico, gente, vocês encontram lá com a Fernanda da MF Maquiagem. Ela é a representante oficial dos produtos da Ico aqui no Brasil, tá? Esses pincéis são muito bons e esse tem sido o meu favorito, assim, pra fazer correção de sobrancelha. Ele é muito bom mesmo, não precisa nem vir depois corrigindo com corretivo. Aliás, faz um tempinho que eu não tenho feito isso para deixar uma aparência um pouco mais natural da correção das sobrancelhas, tá? Inclusive, entro com o gelzinho Brow Set na cor Beguile da MAC para continuar com esse aspecto de naturalidade e deixar os fios da minha sobrancelha no maior relevo, né? Para elas ficarem mais aparentes. Agora a gente vai fazer a pele. Com o primer Photo Finish da Smashbox,
Vou aplicar ele só em algumas regiões do meu rosto, nariz principalmente, que meu nariz é chato, vocês sabem disso. Mas não aplico no rosto todo. E para continuar nessa linha aí de pêssegos, estou usando a base Pitch Perfect da Too Faced. Já estou fazendo o teste e fala com essa belezura. E dessa vez eu diluí ela um pouquinho com o Miracle Oil da Thalita Barrichello. Então vamos ver como é que essa base se comportou diluída. Já usei ela pura, tá? Então vocês sabem, quando eu faço teste e fala, eu uso a base de qualquer jeito, né? De todos os jeitos. Diluída, pura. E tô aplicando ela com a Beauty Blender que eu também trouxe da viagem. Muito boa, tá? Corretivo, eu estou usando um corretivo muito bom, não comprei na viagem, comprei aqui. É o corretivo Lock-It na cor M19 Cool da Kat Von D. Eu não gosto de usar corretivos muito claros abaixo dos olhos, então eu prefiro um corretivo com uma cobertura alta e com uma coloração quase o meu tom da pele, porque eu acho que dá um efeito até melhor, digamos assim, tá? O contorno que eu estou usando é o Ebony da Maquiê, também da linha lá do Camuflagem Creme. Também tenho usado bastante ele para fazer contorno. É uma cor muito interessante porque ele não não é nem muito acinzentado, nem muito alaranjado. É um meio termo muito bom, sabe? Bem legal, assim. E o pincel que eu tô usando é um pincel da Real Techniques, é um Duo Fiber. E para fazer os pontinhos menores, como boca, nariz, né, contorno de boca e nariz, eu tô usando esse pincel da Macrila, que é o A12. Dando aquela repetadinha básica, né, no nariz. Aí vamos selar essa pele aí. Aí também tô usando o pó da linha Pitch Perfect, também da Too Faced. Resolvi, assim, trabalhar todos os produtos juntos, né? Tô meio que fazendo um teste e fala da base junto com o pó. E esse pó ele tem me surpreendido bastante, viu? Mas vou deixar aí pro teste e fala. Depois de selar a pele, aí agora eu vou selar o contorno em creme. Então eu estou usando o blush e o bronzing Hoola da Benefit. Gente, é Hoola, tá? Hoola! Não vamos errar na entonação da palavra, tá bom? E tô usando um pincel básico aí de blush, né? Esse foi uma edição limitada de muitos anos atrás com a Sephora e a Santa Lola. E de iluminador, eu estou usando essa paleta da Laura, que também veio da viagem, tá lá no vídeo de comprinhas que eu já postei pra vocês. E vou aplicar esse iluminador aí nos pontos mais altos do meu rosto ou onde você quer iluminar, tá certo? Tô usando o pincel 143 da Dye Makeup pra poder fazer essas partes de iluminação. Aí nós vamos finalizar a parte dos olhos. Então, na linha d'água, eu vou usar um lápis bege. Mas se você quiser usar um lápis marrom, um lápis preto, ou até o lápis roxinho que a gente vai usar, fique à vontade. Esse lápis bege é o lápis Wonder Pencil na cor Light da NYX Cosmetics. Eu tenho gostado muito dele porque ele é bem pigmentado e tem uma boa durabilidade. O lápis que a gente está passando por fora é o da linha Perglide da MAC na cor Designer Purple. Ele tem um leve brilhozinho e ele esfuma com muita facilidade e tem uma boa durabilidade, tá? Então eu aplico um pouco dele e esfumo com o pincel 228 também da MAC. É um pincel menorzinho, tem que ser um pincel de precisão para você conseguir esfumar esse lápis. Então eu aplico um pouquinho, vou intensificando um pouco mais. A intensidade desse roxinho vai depender de você. Se você quer que a cor apareça mais, se você quer que a cor apareça menos, aí fica a teu critério. Mas como eu queria um pouquinho mais escuro para dar bem o contraste entre o laranja e o roxinho, eu fui aplicando assim camadas aos poucos para ir gerando mais intensidade. Aí com as mesmas sombras marronzinhas que a gente aplicou em cima, eu vou dando acabamento no canto externo para essas sombras conversarem com a parte superior. E com o pincel número 4 daí, que eu venho com essa sombra da MAC, que é a Fig 1. E vou intensificando também, selando esse lápis para ele não borrar. E intensificando ele para a coloração permanecer, mesmo depois eu tendo esfumado as sombrinhas laranjinhas ali por cima. E para dar um toquinho especial, eu vou entrar um pouquinho com essa sombra também no cantinho externo ali, ó. Eu não fiz essa make dessa forma da outra vez, né? Eu ensinei essa make num curso e no curso eu fiz delineado gatinho. Então, para dar um toque diferencial, um toque diferente para vocês, eu quis aplicar um pouquinho do rostinho na parte superior. Eu achei que deu um charme a mais para maquiagem. Então, vocês sabem, eu sempre faço coisas diferentes aqui para vocês. Sempre trago uma make que às vezes foi trabalhada em curso, mas dou um toque especial para vocês terem o diferencial aí de vocês aqui do canal.
Então, vou trabalhando a sombra Fig 1 e a Shadow Lady também da MAC para dar uma boa intensidade de roxinho, desculpa. E faço a mesma coisa do outro lado. Venho com as sombras da Just Peach, depois venho com a sombra roxinha, Fig 1, aí eu entro depois com a Shadow Lady, que daí é uma sombra roxa um pouco mais intensa, para ficar um olho bem marcado. Aí no cantinho interno, para dar um tchanzinho iluminado, mas também no tomzinho de roxo, eu estou usando o pigmento Violets também da MAC com um pincel levemente umedecido para ele ter uma maior intensidade e fixação. Umedeci com o Hydra Fix da Daisy Peroso. Finalizo agora com uma máscara de cílios. Essa máscara de cílios é preta, viu, gente? Sério mesmo. A bichinha pra tirar... Nem conto pra vocês, viu? Na hora que foi pra remover essa maquiagem. Essa máscara é preta, viu? E vou medir os cílios aqui com vocês. Vou usar o A22 da minha amiga do ateliê Vem Pro Meu Mundo. Esses cílios é mara. Então, dei uma medidinha aí pra vocês verem que ele tava num tamanho bacana pra eu colocar. E vou colar e já volto. O blush que eu estou usando é da linha também da Too Faced, na cor Ginger Peach. E como ele é um blush meio que em creme, ele é diferentão assim a textura, eu tô aplicando ele com esponjinha. Essa esponjinha é da Michelle Palma e vou aplicando aos pouquinhos. Para dar um glow ainda mais nessa make, iluminador da Inglot no número 2, para dar aquele tchan um pouquinho a mais, né, gente? Porque iluminador é pouco. Quero brilhar como o sol, meu amor. E apliquei com o pincel 136 da Dye Makeup nos pontos altos, maçã do rosto, pontinha do nariz, arco do cupido e onde mais você quiser, tá, Mona? Batom finalizei com esse da Huda. Eu não tinha usado ainda esse batom desde que eu voltei de viagem, mas eu achei que ele ia combinar super com a make que a gente fez. Ó que linda a embalagem. Pra quem não viu o vídeo de compras, tô aqui mostrando pra vocês, né? Ele se chama Bombshell. E a textura desse batom líquido mate da Huda, ele é bem diferente, viu? Mas depois eu conto pra vocês, tá? E finalizo aí aplicando o batom nessa make aí. Simples, mas que é maravilhosa, né? E assim a gente finaliza a make de hoje.